PL da anistia passou na calada da noite e com repercussão cortada na TV Câmara. Como se não bastasse, o relator do projeto no Senado já disse que sempre defendeu a anistia. Mas é muita sacanagem para dezembro nesse Brasil, hein? Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufaro no Plantão do Meteoro. Vou te dizer que hoje tá difícil, viu, Bruna? Tá difícil fazer noticiário político no Brasil. Não tá fácil, não tá legal e está completamente antidemocrático. Se tem uma palavra que a gente pode definir para o dia de hoje é antidemocrático. Vamos ver como votou a Câmara. Vamos começar vendo ali quem votou, né, ali na PL da dosimetria, entre enormes aspas, que é aí a PL da anistia, né? Vamos lá. Os únicos partidos que votaram 100% contra, PCdoB, Rede e PSOL. O PT e o PV tiveram ausências, lembrando que essa votação foi aí de madrugada. O PDT e o PSB tiveram um voto a favor cada um. O Novo e o PRD votaram 100% a favor da anistia para os golpistas. Vocês estão de sacanagem, a gente está em dezembro, a gente está começando a querer aproveitar o verão e a gente tem que olhar o que esses enormes estão fazendo, porque, honestamente, eles desligam a TV Câmara e fazem o que eles bem entenderem. Então, honestamente, a Câmara dos Deputados, que era para servir ao povo brasileiro, está servindo apenas a eles mesmos. E, honestamente, eles estão pouco se cagando para isso, porque eles estão nem aí para esconder os reais interesses deles, que são eles mesmos. Seguindo. Vamos lá pro PL da dosimetria, anistia. Só notar uma coisa. Teve uma pessoa do PL que votou contra. Uma! Temos um voto contra do PL. Enfim, mas vamos lá. Vamos pro próximo PL. G1, bora lá. Você viu que o PL também tem uma estatística à parte, né? Que é foragido. Ah, é verdade. 4% de foragidos. Sim. Vamos lá. Cara, vocês têm que estar de sacanagem, né? Não é possível. Não é possível. Juro, sério. Vamos lá. PL da dosimetria. Como projeto aprovado na Câmara, pode diminuir penas de Bolsonaro e aliados. E a gente tem que lembrar que a Câmara dos Deputados está jurando de pé juntos que isso só vai afetar Bolsonaro e aliados. Mas a gente tem que lembrar que a população carcerária do Brasil não envolve apenas o Bolsonaro e os aliados. Vamos lá. Câmara aprovou durante madrugada texto que prevê redução de penas para atos golpistas. Medida deve beneficiar ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A Câmara aprovou o texto que prevê redução de penas de condenados por atos golpistas, incluindo os ataques de 8 de janeiro de 2023. Na prática, a medida pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, como o deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, e os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno, condenados pelo STF. Caso o projeto seja sancionado, Bolsonaro permaneceria preso em regime fechado por mais 2 anos e 4 meses, segundo cálculos da equipe do relator. Atualmente, a Vara de Execuções Penais calcula que Bolsonaro poderia ir para o regime semiaberto em 2033, ou seja, depois de 7 anos. Como que a pena deve ser reduzida, segundo o projeto aprovado? O projeto de lei estabelece que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior, deve absorver o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O texto prevê também progressão de regime mais rápida do que a atual, permitindo saída do regime fechado após cumprimento de 1/6 da pena. A regra vigente exige 1/4 da pena. E que os condenados que passaram por um período com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar possam abater parte da pena contando dias trabalhados. A cada 3 dias trabalhados com a tornozeleira, 1 é retirado da pena, segundo o relator. De novo, a gente está falando aqui de deputados que não são antipunitivistas. A gente está falando aqui de deputados que escolhem sempre que a população pobre, negra e que comete crimes minúsculos seja trucidada dentro do nosso sistema carcerário. Enquanto isso, o mais alto escalão do Estado, que está... Eu não consigo... Que está
condenado por golpe de Estado, abolição violenta do golpe de Estado, tenham progressão de regime mais rápido. Gente, esses são os mesmos deputados que acreditam que bandido bom é bandido morto. E eles estão nem aí pra isso, e é isso que me pega. Eles estão nem aí, eles podem fazer a farra que eles quiserem, eles podem sequestrar a Câmara para eles mesmos por 45 horas, que não acontece nada com eles, e eles não estão nem aí que ano que vem é ano eleitoral, porque eles podem fazer o circo da maneira como eles quiserem, porque os eleitores deles querem isso mesmo, o circo, porque ninguém mais se importa com decoro hoje em dia. Mas seguindo, porque a gente piora quando a gente vê como isso vai acontecer no Senado. Porque no Senado, o relator do PL é do Esperidião Amin, de Santa Catarrache. E o Esperidião Amin, este senhor aí que vai estar com a relatoria do projeto, ele já admitiu que ele sempre defendeu a anistia. Mas vamos lá. O Senado se prepara para discutir o projeto que recalcula penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 23, e a indicação do relator está definida. Em entrevista ao Metrópolis, o presidente da CCJ, o Otto Alencar, confirmou que o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarrache, será o responsável por conduzir a análise da proposta. A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada, o PL da dosimetria. Texto reduz as penas impostas a condenados por crimes relacionados à tentativa de golpe e ataques às sedes dos 3 poderes. Mas vamos lá. Aqui o resumo de quem é o Amin tá muito curto. Então a gente pode ir pro UOL, que já vai direto mais ao ponto, que é: relator do PL da dosimetria no Senado não descarta incluir anistia. Mas o senador Esperidião Amin, relator do projeto de lei sobre redução de penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, indicou que deverá fazer mudanças no texto que veio da Câmara dos Deputados e não descartou a possibilidade de resgatar uma anistia na redação. Abre aspas. Não posso dizer que a anistia vai entrar no meu texto, mas acho que é muito provável que seja apresentada alguma emenda. Disse a mim. Ele então foi novamente questionado se poderia incluir a anistia no texto. Abre aspas. O que impede? Qual o entendimento? Respondeu. Em seguida, ele mencionou que o entendimento será resultado do jogo político. Abre aspas. O entendimento será da política. Começa pelo colégio de líderes, reunião das bancadas, daí surge maioria ou minoria. Afirmou. Em resumo, não falou lhufas. Seguindo. Amin se reuniu na tarde da quarta-feira com o relator da proposta na Câmara, Paulinho da Força. Na política prevalece o possível. Foi uma das primeiras frases ditas por Amin ao se encontrar com o deputado. Ai, Sophie, mas que eu não estou conseguindo aguentar o Brasil. E ele realmente disse isso em entrevista até para o Globo. Ele disse: sempre defendi a anistia. Cara, eles não têm nenhuma vergonha. Eles não têm nenhuma papa na língua do que eles querem fazer, o que eles querem, o que eles demandam e o que um enorme grupinho, que está em sua maioria, está definindo no futuro do Brasil. Bom, o plano do Amin, tá, é levar todo esse texto aí para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na próxima quarta-feira, tá? Então, é bom que durante esse fim de semana a gente, de fato, tem um monte de manifestação na rua, chamando o Congresso de inimigo do povo, chamando o Hugo Mota de inimigo da democracia, chamando o Senado de bando de imbecil, porque, honestamente, isso que tá acontecendo é golpe. É golpe. É golpe. Eles... Eu acho muito interessante, Bruna, como eles adoram dizer que o STF está indo além das suas prerrogativas, né, e roubando prerrogativas do Legislativo, quando eles estão literalmente tentando fazer o trabalho de dar a dosimetria do STF, sabe? E é o Legislativo que está indo muito além das suas prerrogativas. Quem define a porcaria da pena é o Judiciário. Vocês não têm que fazer isso. E ainda mais em um caso que é tão obviamente
particular, porque em teoria você não legisla para casos particulares, você legisla para repercussão geral, né? Não, isso aí obviamente é voltado para um caso extremamente específico. Eles só não vão colocar o CPF das pessoas beneficiadas porque a Constituição não deixa, porque se pudesse eles colocavam. Exato. Se eles pudessem, eles fariam exatamente isso. Eles colocariam o nome dos amiguinhos deles, os CPFs, os endereços e pra quem que eles queriam dar a anistia. Porque isso é única e exclusivamente a defesa dos seus próprios amigos. Total, total. E além disso, Bruno, um outro ponto que eu acho que é interessante destacar é como isso era extremamente previsível. Isso lá atrás, quando foi colocado a ideia de não, vamos fazer uma anistia light que mantenha o Bolsonaro preso, mas que diminua as penas, porque daí assim acalma os ânimos, etc. Todo mundo que tinha um mínimo de uns 2 neurônios na cabeça falou: a gente sabe como o projeto começa, a gente não sabe como ele termina. Isso é clássico, é um clássico do legislativo. Você vai lá, às vezes o projeto está super legal e começa a tramitar e faz uma emenda daqui, um jabuti ali, etc, etc. A hora que você vai ver, ele foi completamente desfigurado. A gente viu o The Hit fazendo isso com a questão da segurança pública, com a PL antifacção. Era evidente que a hora que começasse a tramitar um projeto de dosimetria, que não tem nada de dosimetria, é anistia, era óbvio que isso iria virar uma anistia. E a gente agora não deixar isso continuar. Não deixar isso continuar e ir pra cima deles agora nas ruas para fazer eles ficarem com medo de avançar nisso. É o único jeito que a gente vai conseguir segurar. E só pra fechar, uma coisa que eu esqueci de trazer é que o Esperidião a mim é dessa leva que fica chamando o STF de ditadura da toga, né? E vai restar para quem resolver todo este problema, se isso for adiante, Sophie? Por o STF. E aí isso realmente sobra toda a narrativa dos bolsonaristas de que, ai meu Deus, o STF não deixa a gente legislar. E o Espiridião a mim, só mais uma coisinha antes da gente terminar, é bom a gente destacar aqui que ele tem todo o interesse do mundo de fazer todo o jogo dos bolsonaristas, porque lá na disputa que tá rolando sobre quem vai ser o candidato do Senado em Santa Catarina, estava definido que seria Carlos Bolsonaro e Espiridião a mim. E daí tá tendo uma pressão por parte do grupo da Michelle Bolsonaro dentro do PL de chutar o Espiridião a mim de lado e colocar a Carol de Tony. Ele tem todo o interesse do mundo de mostrar o quão bolsonarista raiz ele é para conseguir se cacifar como candidato do bolsonarismo em Santa Catarina. Enfim, ficamos por aqui, Bruna? Em ira, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saem daí que a gente já volta com mais notícias revoltantes.